Como comunicar um óbito na prática? É claro que se você faz ou vai fazer um dia plantões em pronto-socorro, é natural, é esperado que em determinado momento você precise fazer o atendimento ali de um paciente que veio a óbito e você precisa dar essa notícia para o acompanhante, para a família do paciente. Eu vou te ensinar aqui uma forma de fazer isso não apenas conceitualmente falando, teoricamente falando, mas fazer isso na prática. Fica comigo até o final desse vídeo. Não tem jeito. Você está formando em medicina, você já é médico, e se você pretende dar plantão em pronto-socorro, inclusive ficar de hospitalista, passar na enfermaria ou na UTI, né, na sala vermelha, se você vai dar plantão no hospital, é esperado que em determinado momento, eu não sei quanto tempo levaria para você precisar preencher a sua primeira declaração de óbito ali como médico. Inclusive tem vídeo de declaração de óbito aqui no canal, se você não assistiu, vou deixar o link aqui para você assistir. Você tem que saber, né, claro, fazer uma RCP, você tem que saber, bom, o paciente não voltou, você tem que saber preencher a declaração de óbito e você tem que saber dar a notícia para a família, tá? Porque esse é um momento péssimo, né? É o pior momento, é o pior cenário ali, é onde o paciente veio a óbito. E se para você é difícil, né, dar sua primeira declaração de óbito, fazer sua primeira RCP, saiba que para a família é muito pior, tá? Para a gente é difícil, mas para a família é muito pior. E o que você tem que fazer, o seu papel ali nesse momento, é basicamente não tornar essa situação pior do que ela já é, tá? Então você não vai tentar contornar a situação, deixar o acompanhante feliz, alegre, porque ele não vai ficar. Ele vai ficar triste mesmo, ele vai ficar desolado, às vezes vai ficar desesperado, às vezes vai ficar puto. E seu papel é não piorar a situação, é amenizar a situação, é alentar, né, esse acompanhante, esse familiar do paciente, tá? E como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, quando você tem os acompanhantes, a família está em casa, né, e o paciente está ali internado numa sala vermelha, internado numa UTI, né, está sozinho ali. Não sei se você já vivenciou essa situação. O que acontece? Alguém liga para a casa da pessoa, alguém liga para a casa do acompanhante, para a casa da família, só que ninguém dá a notícia, ou não deveria pelo menos, dar a notícia pelo telefone. O que acontece? Pessoa ali do serviço social, por exemplo, um psicólogo, alguém da equipe de enfermagem, dependendo de cada contexto, liga para a pessoa e fala que, olha, o médico precisa conversar com você, tá? Ah, mas o que aconteceu? Ninguém pode dar notícia por telefone, uma notícia assim ninguém dá pelo telefone, inclusive o risco ali do paciente pegar um carro, por exemplo, etc. Então, fala, não, o médico precisa conversar com você. Inclusive isso vai preparando a pessoa para a notícia, né? Já sabe que aconteceu alguma coisa ruim, não sabe exatamente o que. Então ela já vem, né? Já vem se preparando ali no trajeto, no caminho, tá? Quando esse familiar, esse acompanhante está ali no hospital, e aí você mesmo pode fazer esse papel. Às vezes você vai numa equipe, vai o médico, tem lugar que tem psicólogo, tem lugar que tem assistente social, ou às vezes a enfermeira vai ali, ou às vezes vai ser você sozinho, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai chamar o acompanhante, né? Você vai chamar num lugar reservado, você não vai na notícia conversar com o acompanhante no meio do corredor, né? Idealmente você vai pedir para ele se sentar, né? E isso tudo você já tom de voz baixo, a voz mais calma, falando mais devagar, falando de modo mais comedido, para você passar essa tranquilidade, essa serenidade para o acompanhante, tá? Isso é muito importante. Então você abaixa o tom de voz, você não precisa encurvar os ombros e fazer uma posição de vítima, não. Você transmite tranquilidade, fala de modo claro, mas fala de modo sereno, de modo tranquilo, mais pausado, tá? Você consegue transmitir essa calma para o acompanhante. Chama o acompanhante, a gente pode conversar, pede para ele sentar, você senta na cadeira do consultório, ele senta na frente, se for mais de uma pessoa, se tiver lugar para todo mundo sentar, melhor ainda, tá? Não fica você, se tiver todo mundo em pé, não fica você sentado também não, fica de pé também, fala na mesma altura, olho no olho das pessoas.
Você começa a introduzir o assunto da seguinte forma: você é a esposa, você é a filha, você é a mãe, você é a irmã do seu fulano de tal, do seu José? Não é isso? Ah, é isso sim, doutor. Então, e aí você não dá a notícia de uma vez. Você começa a narrar os fatos do momento em que o paciente internou, ou do momento, ou de um dia, do dia anterior para agora, mostrando, né, na linha do tempo o que foi acontecendo com este paciente até ele vir a óbito. Beleza? Então seria algo mais ou menos assim. Dona Maria, seu José internou aqui ontem, não foi? Com aquele problema de falta de ar. E aí a linguagem que você vai usar é uma linguagem do leigo mesmo. Você não vai ficar, não, ele internou aqui com uma dispneia, com uma insuficiência respiratória aguda, por conta de uma síncope que ele teve ontem e tal, porque ele é portador da... Não, você vai falar de forma simples, para a pessoa que está ali na sua frente entender o que você está falando. Tá? Um bicho de 7 cabeças, da forma mais simples possível. Não, o seu José deu entrada aqui ontem, entrou aqui no pronto-socorro, veio aqui para o hospital ontem com problema de falta de ar, não foi com problema no pulmão ali, não é isso? Foi isso mesmo. Então, aí, ele entrou aqui, a gente precisou de dar um oxigênio para ele ali pelo nariz, ele ficou o oxigênio, ele até respondeu bem no primeiro momento, mas depois disso, ele precisou ali de receber doses cada vez maiores, a gente teve que passar ele na máscara, né? E ontem a gente precisou fazer a intubação do seu José. A gente começou aquela medicação para manter os níveis de pressão bons, para controlar a pressão dele. A gente fez uma série de medicações, tomou uma série de medidas aqui para conseguir controlar a pressão. Ele até respondeu bem, mas hoje de manhã ele já apresentou uma piora importante, justamente por conta daquele problema ali do cigarro dele. O pulmão dele já não respondia muito bem, né, por conta do tratamento que ele fazia também, que não era bem controlado da pressão, e as medicações não fizeram efeito, tá? E aí, 20 minutos atrás, meia hora atrás, 40 minutos atrás, ele apresentou uma piora muito grave e teve uma parada do coração, e a gente, né, fez todas as manobras, tomou todas as medidas possíveis ali, mas infelizmente ele veio a óbito. Beleza, você narrou os fatos, você foi preparando, o acompanha preparando o familiar ali para a notícia, né? Você veio introduzindo, ele já sabe que vai ser uma notícia ruim e no final das contas, dependendo do contexto, né? Era um senhor de idade que tem 90 anos, estava com câncer há 5 anos e só vinha piorando, estava em cuidados paliativos. A pessoa, ela já está esperando, né? Normalmente, né? É um contexto onde a pessoa espera esse desfecho. Agora, não, mas foi uma criança, um adolescente, um jovem que teve um acidente ontem, que estava bem, que respondeu bem, que foi estubado, não sei o quê, e hoje veio a óbito. Tá, e é uma notícia muito mais complicada de dar. Tá? Então você tem que ter um cuidado muito maior ao introduzir, e aí mesmo assim pode acontecer, né? A gente pode ter aquele desespero ali por parte da família. Bom, você fica na sua, fica tranquilo, na família. Quando você explica com detalhes o que foi acontecendo, quando você fala pausadamente, fala calmamente, de forma simples, você permite, inclusive, não apenas você acalma a pessoa, você permite, inclusive, que ela entenda qual foi a série de medidas que foram tomadas, os esforços que foram, né, tomados ali para, enfim, para tratar aquele paciente que, no final das contas, foi a óbito, beleza? Então, basicamente você vai finalizar dessa forma, aí aguarda a reação, o modo como o paciente vai reagir, se ele vai se desesperar, se ele vai ficar surpreso ou se ele vai ser algo que ele já espera. E aí, uma vez que ele se acalmar, né, você pergunta, a senhora ficou com alguma dúvida, tem alguma coisa mais que eu possa ajudar a senhora? Não, não tem não, doutor, entendi e tal. Tudo bem. E aí você, enfim, normalmente é uma pessoal do serviço social ali, ou tem um psicólogo ali, pode ser que tenha, você encaminha essa pessoa para uma próxima fase ali de cuidar das questões ali, não sei se tem um seguro de vida, se tem já contratou um serviço funerário, algo do tipo, né? E as informações, né? Documento ali, informações para preencher, você precisa das informações para preencher a declaração de óbito, eventualmente você vai precisar do documento, né, do
do paciente que foi a óbito e às vezes do acompanhante também, tá bom? Aí você vai fazer o preenchimento da declaração de óbito, tranquilo? Se você precisar ou quando você precisar dar uma notícia ruim, especialmente um óbito, faça exatamente isso que eu te falei, vai com calma, com tranquilidade, não torne esse momento um momento ainda mais doloroso, ainda pior para o acompanhante, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se você gostou deste conteúdo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.